Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Está chegando aí mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos voltar a falar sobre holding familiar. Para isso estão conosco aqui os doutores Rodrigo Fritz e doutor Alberto Rosman, do Garcia Garcia Advogados Associados, que é uma belíssima parceria que a gente tem para informar você, telespectador, sobre todas as suas dúvidas de diversos assuntos. Doutor Alberto, nós já falamos sobre holding familiar e, devido ao interesse do nosso telespectador, a gente volta a tocar nesse assunto. Eu vou lhe pedir que faça mais uma consideração sobre esse assunto, holding familiar. Agora sim, as holdings familiares, elas são empresas constituídas para a administração de outros bens ou de outras empresas. A finalidade delas existe por si só para isso. Bem da verdade, a grande vantagem de manter as holdings é de que existe, do ponto de vista sucessório, se eventualmente o provedor da família vir a faltar, os bens já estão devidamente organizados, bem como para efeitos fiscais, pois todas as transações imobiliárias envolvendo esses bens terão encargos menores. Então, com esse intuito preventivo, é muito vantajoso para que as pessoas observem esse critério, observem essa possibilidade de criação, para que dentro da lei, sem qualquer espécie de fraude, obtenham grandes vantagens fiscais e grandes vantagens de natureza familiar também, que é o foco do nosso programa de hoje. Que beleza. Doutor Rodrigo, nós, como eu abri o programa dizendo que a gente está voltando ao assunto devido ao interesse do nosso telespectador, eu vou lhe pedir que o senhor diga sobre holding, o que podemos destacar neste assunto. Então, Guaraci, a gente mencionou no último programa alguns aspectos importantes da holding familiar. Hoje a gente vai retomar alguns desses pontos, né? Até em virtude das perguntas que vem chegando até nós. Na verdade, Guaraci, é importante destacar o seguinte: sem a holding familiar, quando ocorre o falecimento do pai ou da mãe, via de regra os bens passam a ser dos filhos, certo? Só que devemos contar com o crescimento natural da família, porque os filhos vão casar, vão ser agregados à família genros, noras, os filhos dos filhos, né, os netos no caso. Então há uma tendência natural de diluição desse patrimônio, de diluição dos bens. Com a holding familiar, tu podes fazer essa sucessão em vida, tu não precisas aguardar o falecimento de um ente para que daí ocorra essa transmissão de herança. Ocorre a transmissão de herança em vida, certo? Claro. Então, como é que ocorre isso? Serão transferidas as cotas aos herdeiros, certo? Só que os herdeiros, ao invés de receberem, como eles receberiam no inventário, bens determinados, ou seja, móveis, imóveis, enfim, eles receberão cotas dessa sociedade holding. Né? Isso ajuda a evitar aquelas disputas familiares que a gente mencionou, inclusive, no último programa. Claro. Né? Doutor... Inclusive, desculpa, agora claro. Só finalizando. E o interessante é que os pais podem criar essas regras de incomunicabilidade do patrimônio, protegendo o patrimônio, como a gente falou anteriormente, frente a casos de prodigalidade, frente a casos de casamentos, enfim, que tenham, né, algum interesse obscuro, algum interesse financeiro. Claro. Doutor, dentro desse tema a gente sabe que existem vários pontos para se debater, né? Tem algum outro que a gente possa destacar? Na verdade, assim, Guaraci, é interessante a gente destacar essa questão da possibilidade de proteção do patrimônio da holding, a partir da holding familiar, da constituição da holding familiar. Porque, como eu mencionei, os pais eles podem criar essas regras de administração do condomínio, criando regras de incomunicabilidade, né, de empenhorabilidade. Eles podem proteger o patrimônio da família a partir da holding. Isso seria para dividir cotas, não? Na verdade, uma coisa assim, mais ou menos isso, não? Na verdade, assim, o interessante da holding, se a gente analisar que a família é uma empresa, certo? Com a holding, essa holding vai controlar os bens, o patrimônio todo da empresa, certo? E qual a finalidade disso? A finalidade justamente é proteger a sociedade operacional, no caso a empresa que gera esse lucro para a família, proteger para que essas disputas familiares que ocorrem no momento da partilha não respinguem, de certa forma, na empresa operacional
que é a empresa que vai gerir, Claro. né, que vai, na verdade, gerar o patrimônio, vai gerar riqueza para a família. Claro. Tu administra com a holding essas disputas familiares. Bom, na verdade, se fizer uma distribuição correta de cotas, ajudará a proteger o patrimônio, é isso? Sim, exatamente. Resumindo, né? É mais ou menos isso. Resumindo, seria isso. É. Resumindo, seria isso. A gente pode destacar, agora sim, que no momento da doação, né, por exemplo, o pai resolve doar uma cota para um dos sucessores, para um dos herdeiros, certo? Essa doação, quando ele faz essa doação, ele pode criar uma cláusula de usufruto. Né? Certo. Para que, no caso, ele possa seguir recebendo dividendos dessa empresa, ele possa seguir na gestão dessa sociedade operacional e no caso, o sucessor ele já recebe antes disso as suas cotas. Claro. Certo? Bom, lembrando que eu abri o programa, a gente falando no nosso Atualidade Jurídica, a gente lembrando que está voltando a falar sobre o tema holding familiar. Doutor Alberto, eu sempre insisto para o nosso telespectador, né, que está nos assistindo aí, que tem interesse nesse assunto, que isso eu tenho certeza que abrange uma quantidade enorme de telespectadores, a gente sabe que o Garcia é especializado nisso. E vocês estão prontos aí pelo telefone 2101-5151 ou pelo site do Garcia Advogados, Garcia, né? Vocês estão sempre prontos a ajudá-los, né? Para tirar dúvidas, esclarecer dúvidas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida. Nossa intenção, como vimos desenvolvendo esse programa, é de sanar dúvidas, visando que as pessoas consigam, dentro de uma visão preventiva de seus direitos, resolverem todas as pendências hoje existentes e as que porventura virão a existir no futuro. Claro. E para isso estamos sempre à disposição. Doutor, o senhor, para nós encerrarmos o nosso quadro de hoje, o senhor falou nessa doação de cotas, né, por parte do pai, né, da história, do dono da situação. Como é que funciona essa doação hoje? A gente pode esclarecer um pouquinho melhor para eles? Essa doação, como eu mencionei, agora sim, o sucessor, ele vai, o pai no caso, ou a mãe, ele vai doar essas cotas para os sucessores, no caso, e ele pode criar cláusulas para que ele possa, de fato, proteger o patrimônio da família. Esse é o grande objetivo da holding. Né? Então, por exemplo, se ele criar uma cláusula de usufruto, ele pode seguir na gestão da sociedade, recebendo os dividendos e os lucros. É como se não tivesse ocorrido essa doação. Ele vai seguir... essa doação ela só vai ocorrer, de fato, quando ocorrer o falecimento dele. Tá certo. Mas essa transmissão de herança ocorre em vida. Claro. Então, o sucessor ele já recebe essa cota em vida, certo? Mas o doador, ele segue na gestão desse patrimônio. Claro. Esse é o famoso usufruto, né? Exatamente. Ele pode criar essa cláusula de usufruto. Tá certo, e deixa garantido o patrimônio. E deixa garantido o patrimônio. Não é isso? É isso. Que beleza, hein? Por isso a gente está aqui com o Garcia e com vocês, esclarecendo tudo isso para o nosso telespectador. Tem mais alguma consideração para a gente fazer ou vamos voltar a falar mais aí, de repente, em outros programas? É isso? Voltamos, com certeza. Voltamos, né? O assunto é grande, é enorme. Exatamente. É isso? É isso aí. Ok, obrigado, doutor Alberto. Obrigado, doutor Rodrigo. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje, em parceria com Garcia Advogados Associados. Lembrando que você pode tirar qualquer dúvida pelo telefone 2101-5151. Nós vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica, sempre em parceria com o Garcia Advogados Associados. E hoje nós vamos falar sobre revisão de aluguel. Para isso estão conosco aqui a doutora Sabrina Moleta e o doutor Alberto Rosman. Eu vou abrir esse nosso quadro, doutor Alberto, e questionando, para o senhor fazer uma rápida consideração sobre esse tema aluguel. É isso? Claro, exatamente. Agora, nós já tratamos de diversos assuntos aqui no programa, e o de hoje ele não foge de uma realidade que nós vimos discutindo, que é o equilíbrio das relações contratuais. O que a gente vem percebendo? A própria legislação, ela vem caminhando para o fim de que as partes busquem bom senso, boa fé,
e sobremaneira que numa parte não fique em desvantagem exagerada com relação à outra. E para isso, esse tema que nós vamos tratar hoje, revisão de aluguéis, é justamente isso, porque se visa equilibrar o contrato à realidade do mercado. Nós não vamos discutir sobre correção monetária do aluguel, mas sim o reajuste do aluguel de acordo com a realidade. E por isso que a doutora Sabrina nos acompanha hoje para que sane essas dúvidas a respeito do assunto. Né, doutora? E a doutora é especializada nesse tema, né? Doutora, eu quero abrir essa nossa série de perguntas aí com a senhora, lhe perguntando quem pode postular essa revisão desses aluguéis? Agora, se não tendo acordo entre as partes, tanto o locador quanto o locatário, eles podem pedir essa revisão para que o valor que esteja sendo cobrado ou recebido esteja dentro dos parâmetros do mercado imobiliário. Claro, sempre deverá existir um prazo para isso, né? Existe algum prazo a ser respeitado de ambas as partes? Não tendo esse acordo entre as partes, 3 anos após a vigência desse contrato, já pode haver a postulação judicial da revisão. Pode-se acumular pedidos de revisões de aluguel? Sim. Se a primeira ação de revisão durar mais que 3 anos, já pode haver uma nova revisão, um novo pedido judicial de revisão. Olha só, nós estamos sempre lembrando você, telespectador que está nos assistindo, que a gente pode interagir. Vocês podem interagir conosco, não só com o doutor Alberto, mas com a doutora Sabrina. Para isso, a gente sempre deixa o telefone do Garcia Advogados Associados. Você pode entrar em contato sempre com o 2101-5151. Doutor Alberto, lembrando que vocês são especializados nesses temas que a gente aborda, né? E hoje nós estamos falando no tema revisão de aluguel. Vocês dão vários conselhos, orientam as pessoas que, porventura, vierem entrar em contato com vocês, é claro. Isso, né? Esse tema de revisão de aluguéis, que por fim acaba por gerar uma ação judicial, é uma ação extremamente específica, que possui diversas regras próprias, inclusive forma de pagamento, quando é que paga, quanto em percentual que posso considerar a mais ou a menos para fins de valores provisórios. Existe uma série de elementos que as pessoas devem observar. Claro. Nossa orientação sempre, evidentemente, é que as pessoas busquem, em nível preventivo, sanar essas questões antes que chegue a esse tipo de demanda, porque é uma demanda que, no final, pode se tornar muito onerosa para alguma das partes. Doutora Sabrina, pensando assim, como é que se estabelece o valor que o autor acha justo pagar ou receber? Nas demandas que objetivam a revisão dos aluguéis, sempre o requerente, seja ele locador ou locatário, deve apontar o valor que ele entende correto pagar ou receber, sempre levando em consideração a média do mercado. Né? Claro, sempre tem que estar dentro do valor justo de mercado. De parâmetro de mercado. Isso. E em caso não esteja, como é que faz? Aí entra com essa ação. De revisão. Olha só que beleza, né? Para isso vocês estão aqui, né, doutor Alberto? Com certeza. Para dar explicações aí para o nosso telespectador e para ajudá-los a resolver qualquer dúvida que porventura vierem acontecer, né? E que eles queiram saber um pouquinho, pode ligar para o Garcia Advogados Associados e tirar todas as suas dúvidas. Para isso a gente está com o quadro Atualidade Jurídica. É isso, doutor Alberto? É isso aí. Doutora Sabrina, mais alguma coisa? Podemos voltar mais tarde aí em outros programas com esse tema, né? Que é muito interessante, claro. Ok? Ok. Esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Lembrando que nós estivemos aqui com a doutora Sabrina Moleto e o doutor Alberto Rosman. E falamos sobre revisão de aluguéis. E você que estiver interessado nisso, pode ir lembrando aí que nós estamos colocando o telefone no ar, o telefone 2101-5151, que é do Garcia Advogados Associados. Agradecemos a sua preferência pelo nosso quadro Atualidade Jurídica. Vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia Advogados Associados.